E aí eu queria ouvir você falar um pouco sobre isso, sobre essa vida de quem vive que está misturada nas nossas memórias e ancestralidade, conhecimentos que não nos servem. E eu sou uma mulher de 52 anos, tenho discernimento, às vezes, para entender que uma certa memória ou um certo ensinamento está carregado de preconceito ou de ideias colonizadoras. Mas talvez minha filha de 11 anos e minha filha de 15 anos não têm ainda. Então, estou me perguntando isso porque eu quero sempre dar contato para ela às memórias, mas eu também quero reconhecer que essas memórias, às vezes, levam a gente por caminhos que não são bem os caminhos que eu queria percorrer. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Então, eu tenho dito para algumas pessoas em situações parecidas com a sua, que ela deve começar tentando saber o que os seus mais velhos e as suas mais velhas estavam fazendo antes da Lei Áurea. Porque eu sei, por exemplo, mãe Joana é a filha mais velha de meu bisavô, Manuel Máximo. Nasceu em 1905, mãe Joana. Mas tio José Aninha, que é o primeiro filho, nasceu logo depois da Lei Áurea. Significa dizer que Manuel Máximo, meu bisavô, nasceu antes da Lei Áurea. O senhor Máximo, meu tataravô, meu tetravô, nasceu bem antes da Lei Áurea. E em nenhum momento eu ouvi falar sobre escravidão na nossa família. Não tem memória escrava na nossa família, dito pela minha geração avó. Mas também não tem memória escrava na minha família, dito pela minha própria memória. Porque eu conheci mãe Joana que plantava o algodão, cuidava da planta, colhia a lã, fiava, tingia os fios com tintura de madeira, tecia e costurava a roupa ou fazia a rede. Por isso, esse meu apego com a rede. Eu teci com mãe Joana. Eu urdi com mãe Joana. Eu fiei com mãe Joana. Eu plantei e colhi algodão com mãe Joana. Então, como é que mãe Joana sabia de tudo aquilo sem sair da comunidade? Às vezes eu estava sentado com minha mãe no terreiro, aí minha mãe dizia, que mulher era aquela? Aí eu dizia, pois é, que mulher era aquela? Nós estávamos falando de mãe Joana. Tio Norberto Máximo, que era o filho caçula dos homens, deu um probleminha aqui, mas já resolvido. Ok? Estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Tio Norberto Máximo plantava cana, cuidava da plantinha, fazia o engenho, fazia o carro de boi para transportar a cana, fazia a rapadura, o açúcar, a cachaça, fazia tudo. Como assim? Ou seja, a nossa comunidade sabia tudo o que precisava saber para viver. Então, o que é que diz a minha memória de trajetória? Se esse povo sabia de tudo, não teve a sua memória apagada, esse povo se livrou dos colonialistas logo que saíram do navio. Ok. Então, eu conto isso para os meus netos e as minhas netas. Eu conto isso para os netos dos outros e as netas dos outros. E eu gosto muito dessa memória. Eu contar isso é fortalecer a minha trajetória, é alimentar a minha trajetória. Mas se fosse o contrário, também eu contaria. Se meu bisavô tivesse sido escravizado, eu contaria. Mas se o meu bisavô tivesse sido também senhor de engenho, eu contaria. Porque é contando a memória que a gente
avalia o nosso momento e é contando a memória, é lembrando a memória que a gente compõe o próximo momento. Eu gosto de dizer que o presente é um interlocutor do passado e é um locutor do futuro. O presente precisa estar conversando com o passado para poder conversar com o futuro. Então, eu acho que a primeira questão é essa. Quem foi a sua família antes da Lei Áurea? O que eles faziam? De que lado eles estavam? Conte isso para suas filhas, se você souber. Se não souber, pergunte à sua geração agora. Você vai acabar descobrindo. E conte isso para suas filhas. E se vanglorie ou se decepcione. Viva as suas contradições. Porque aí as suas filhas podem querer repetir tudo isso, ou pode dizer assim, olha, eles fizeram no momento, hoje o momento é outro. Mas é sempre bom a gente saber de onde a gente vem, é sempre bom a gente saber onde a gente está, para a gente começar a imaginar para onde a gente vai. Então, é isso. Leve as suas filhas para as encruzilhadas da sua vida. E nessas encruzilhadas, quem sabe, elas escolhem alguns caminhos, ou seguem os caminhos que você escolheu, ou seguem os caminhos que a sua geração avó escolheu. Mas isso de boa, sem ressentimento, sem querer julgar ninguém, apenas avaliando, tentando tirar a parte que lhe convém dessa história.